Bem-vindas, queridas minhas. Aqui nesse espaço você vai encontrar o material correspondente para preparação e facilitação do módulo 2. O módulo 2 do processo de treinamento da PPI, por general, se faz entre 6 e 9 meses depois do processo de acompanhamento. A señal clara é que o parceiro tem feito, está por escrito, e ele se apropriou então da PPI conforme os estándares dos conteúdos mínimos que precisa. Vale dizer, tem uma PPI por escrito. Esta PPI foi elaborada em base ao análise de risco, conta com medidas de prevenção, conta com medidas de prevenção nos recursos humanos, na comunicação, e também conta com uma estrutura para atender os procedimentos de preocupações, vulnerações ou violações de direitos que possam acontecer na sua organização. Esse documento por escrito já é a señal que é o momento de avançar no módulo 2. O módulo 2 da PPI tem foco principalmente em como implementar a política de proteção institucional. É uma oficina que se estrutura, você vai ver aí, principalmente em 4 dias. É uma oficina longa, né? O primeiro dia tem um espaço para intercambiar, trocar experiências sobre o processo de elaboração da PPI, e vai trabalhar a conexão entre o sistema de proteção institucional e o sistema local, o nacional de proteção frente à violência contra as crianças. O dia 2 vai introduzir a ideia de que a participação é fundamental para conseguir uma proteção efetiva. Então, participação e proteção são parte da mesma cara da moeda quando a gente trabalha em direitos humanos. E então, o dia 2 vai introduzir, bem devagar e não com foco na PPI precisamente, a importância da participação e de metodologias participativas para envolver as crianças nos próprios projetos. Na relevância de que o próprio pessoal de nossas equipes institucionais tenham conhecimentos e habilidades para aplicar técnicas amigáveis para a proteção infantil, e também, então, que implica, com certeza, com clareza, implementar a PPI de maneira participativa, do jeito participativo com as crianças. O dia 3, a gente vai introduzir um novo conceito, que é o conceito de iniciativas de proteção infantil. As iniciativas de proteção infantil dialogam com a PPI, mas não faz parte da PPI. São decisões institucionais do tamanho das ações que são orientadas a aumentar a capacidade das crianças, das famílias, da rede, para fazer sua parte na proteção frente à violência. Então, o módulo 3 vai colocar a ideia do vínculo entre o programático e a PPI, de acordo às necessidades institucionais, e vai aportar algumas ideias, por exemplo, de como conformar grupos de crianças para fortalecer a proteção, ao quanto que é importante contar com programas de treinamento para aqueles facilitadores que trabalham no âmbito de desenvolvimento das capacidades de proteção das crianças, e vai apresentar uma caixa de ferramentas orientada a desenvolver iniciativas de proteção infantil, colocando foco nas crianças. Uma das mensagens mais importantes aqui é entender que a equipe precisa estar preparado para implementar sua PPI, e para isso é importante que os próprios facilitadores adultos e o próprio pessoal da organização tenham clareza sobre pontos-chave. O 4º dia ainda a gente tem tempo para refletir ou como implementar iniciativas de proteção infantil com as crianças, e vamos a voltar à ideia que é muito importante que a política de proteção infantil conte com um bom sistema do manejo de casos, de preocupações ou de situações que surgem na própria instituição. E então, por esse simples fato que à medida que você começa a implementar a sua PPI, as crianças ganham confiança, ganham conhecimento quanto a quais são os mecanismos, e então é muito possível que esse velo de silêncio que surge produto
do próprio problemática da violência, então começa a cair. Então, quando a gente implementa a sua PPI, tem passos que são muito importantes de considerar na própria preparação no processo de implementação. Então, vamos lá. Na oficina do módulo 2 é uma oficina bem desafiante. Vai colocar alguns conceitos que são muito chaves. O primeiro, lembrar que a PPI coloca foco em a proteção frente a maus tratos ou abusos ou violências no marco do caso institucional. Mas essa divisão é uma divisão que dialoga, né, com as próprias vulnerações que as crianças sofrem nos outros entornos, na família, na escola, na comunidade. Então, a PPI precisa ter clareza de quais que são seus procedimentos enquanto à proteção da vulneração do direito da proteção aos problemas de violência que sofrem as crianças, produzidos por a própria instituição, o próprio pessoal, o próprio fato do trabalho, e aquelas que vai ter que acompanhar, porque os meninos vão falar que aconteceu isso na minha família, aconteceu isso na minha escola, e qual que é o papel e a relação entre a proteção no contexto da própria organização e outros espaços. Então, é muito importante entender que a PPI tem um foco, tem um limite, mas também entender que se a criança fala e pede ajuda, também é fundamental ter uma resposta e ter um procedimento, um protocolo para acompanhar essas preocupações que podem surgir. Em especial se você não trabalha no foco, no âmbito da proteção da violência. Então, o que é o que pode fazer, como vai encaminhar esses processos, quais são os procedimentos protetivos, né? Então, a oficina do módulo 2 vai começar a dialogar entre o papel ou a importância de vincular a PPI institucional com os sistemas locais de proteção. E aí, a relação com a rede local de proteção ou o Sistema Nacional de Proteção é muito importante ir clareando. A gente viu que é um desafio muito importante, tanto porque os sistemas de proteção local são muito fracos. Em geral, nossos países podem contar com leis, marcos legais, instituições, mas na hora da hora não contam com a efetividade que precisam. E ainda tem muitos lugares rurais ou que são produto das próprias políticas institucionais ou dos próprios detentores de direitos que são eles mesmos que estão vulnerando os direitos. Então, tem um nível de complexidade que é importante orientar desde o ponto de vista das estratégias, ou qual que é o limite da PPI, mas também como a instituição pode acompanhar essas situações de violência que sofrem as crianças nos espaços da própria comunidade, a família, a escola, enfim. Outro espaço que é muito importante transmitir, outro elemento que é importante que implementar a PPI precisa de certos passos. A primeira é que a PPI seja reconhecida como uma ferramenta de nível institucional. O que significa isso? Que a PPI é validada como instrumento institucional, certo? E que é conhecida e que é difundida para todos os parceiros, para todos os, tanto para os próprios trabalhadores da instituição, em um âmbito que eles se desenvolvam, também para quienes trabalham com essa instituição. Então, isso se expressa principalmente em que a PPI conta com responsáveis, com procedimentos, com planos de ação e com assignação de recursos materiais e humanos. Então, se a PPI vai ser implementada, não só tem que ser assinada por o diretório, sino que também tem que ficar claro para todos quem que é o responsável, ou a que nível, como que é, se a gente vai contar ou não com uma comissão para implementar a ela, quais são o plano de ação para implementar este processo permanente de comunicação, de procedimentos, de atendimentos de situações que podem ser riscosas ou vulneratórias. Então, a PPI tem que ser reconhecida como uma ferramenta na organização, mas também precisa procedimentos de assignação de recursos humanos e materiais que permitam que a PPI possa ser conhecida e colocada na prática. Também é muito importante para implementar a PPI que os equipos adultos fiquem formados, né?
que a gente conte com responsáveis para implementar a PPI, mas também que eles saibam o que fazer e o que não fazer para colocar na prática não só o paquete global da proteção, sino que de jeito muito concreto, implementar os códigos de conduta combinados, encaminados às preocupações que possam surgir no dia a dia do trabalho com as crianças, né? Vale dizer que saibam o que fazer para implementar a PPI enquanto suas componentes. Aqui a gente se enfrentou sempre com essa dificuldade de quanto que tem que saber dos direitos do sistema, e também quanto que é importante comunicar que é mesmo atuar de acordo na própria PPI, vale dizer, respeitar o código de conduta, incluir isso nas pautas de trabalho da organização, fazer os encaminhamentos em situações que são sensíveis, certo? Manejar os casos, devolver as orientações para os próprios trabalhadores quando surgem situações que requerem atenção. Mas também é muito importante que aqui as crianças e adolescentes participam do processo da PPI. Vale dizer que eles conhecem o que é a PPI, não só os seus direitos, conhecem que é a ferramenta, quem que é responsável, quem que é a pessoa que tem que falar se tem alguma preocupação, quais são as condutas esperadas dos próprios trabalhadores da organização, para que isso anime a falar como que funciona o sistema de manejo de casos ou para quê. E finalmente também quanto a PPI dialoga com iniciativas de proteção infantil, que pode ser um conjunto de oficinas, que pode ser um programa total para formar redes, enfim, vai depender das decisões institucionais. Então, a oficina do módulo 2 do processo de capacitação da PPI é uma oficina muito complexa, da perspectiva que vai dando vida, dando mensagem de que esse grande passo de colocar por escrito a PPI precisa agora da vontade, da participação da organização para que isso aconteça no dia a dia, no trabalho cotidiano. Então, as ferramentas que damos vão dar orientação para reforçar as ferramentas, mas também as capacidades dos adultos de favorecer a participação significativa das crianças. Então, vamos trabalhar no mesmo jeito que a sessão anterior. Você tem o seu caderno de trabalho, você tem aí também quais que são as perguntas que a gente tem que estar muito preparada a nível conceitual, de entendimento, de comunicação, para transmitir essas mensagens do jeito claro e motivador para os parceiros. A gente se encontra no fórum, tá bom? Um abraço, minhas queridas.